estava com saudade de vocês, saudade de estar aqui na casa do Senhor, saudade deste púlpito que o Senhor tem me concedido a graça de poder trazer aqui a palavra dele, dizer para os irmãos que foi um dia de descanso, mas um dia de saudade de vocês. Mas passou, agora temos um bom tempo junto novamente, se assim Deus nos permitir. Vamos abram suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos no desafio do mês de ler Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e eu quero então trazer esta meditação. Colossenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 17. Vou estar fazendo anotações para o nosso grupo familiar na quinta-feira. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te exaltamos, te agradecemos pela tua palavra, que é bendita, que é santa, que é útil para todo ensino, para correção, para exaltação e para educação na justiça. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, que o teu Santo Espírito, que habita em nós, nos ajude, Senhor, nos dando a consciência cristã, nos dando o discernimento, a compreensão das coisas espirituais, e que nós possamos ter nossos corações quebrantados para ouvir a tua palavra. Não apenas ouvir, mas possamos aprender, apreender e praticar dia por dia. Nós oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos capítulos 3 e 4 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele faz aplicação prática das doutrinas que ensinou. Que afinal de contas, de nada adianta os cristãos declararem e defenderem uma verdade, mas isso não ser demonstrado na sua vida. Certos cristãos, eles defendem a verdade sem hesitar, sem vacilar, mas na sua vida pessoal, eles negam aquilo que eles defendem. Tito, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. Nós devemos lembrar que nas religiões que
são consideradas pagãs ou religiões não cristãs, né? Somente no tempo de Paulo, essas religiões elas não tratavam da moralidade pessoal. Um adorador poderia se apresentar diante de um ídolo, colocar diante dele uma oferta sobre o altar, mas permanecer na prática do pecado. As crenças de uma pessoa, de um indivíduo, não tinha nada a ver com o seu comportamento, e ninguém condenava ele por isso. Mas a fé cristã, ela introduziu um conceito inteiramente novo na sociedade pagã, porque a fé cristã, ela diz que as nossas certezas devem estar intimamente ligadas ao nosso comportamento. Aquilo que nós cremos deve estar ligado a como nós nos comportamos, como nós nos portamos. Porque se a Bíblia diz e nós cremos que crer em Cristo é estar unido a Ele, se nós participamos da vida juntamente com Cristo, nós devemos seguir o seu exemplo. Cristo não pode viver em nós por meio do seu Espírito Santo e aceitar que nós permaneçamos no pecado, porque onde Cristo habita, não pode habitar o pecado. Sendo assim, nessa porção da palavra de Deus que nós lemos hoje, Paulo aqui está aconselhando os seus leitores a se despirem da mortalha do pecado, da antiga vida, e a colocarem as vestes santas da graça e da nova vida em Cristo. Mortalha, irmãos, era a roupa, é o pano ou a vestimenta da qual o defunto era vestido para ser enterrado. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Arranque a roupa do velho homem e se vista com novas vestes santas da graça, da nova vida em Cristo, daquilo que Cristo proporciona em nós. Por isso, a mensagem dessa noite tem como tema vestidos a caráter. E você estar vestido a caráter quer dizer que você está vestido de acordo e adequadamente para uma situação, porque nós não podemos, ou naturalmente ninguém vai para uma praia de terno e gravata. Isso não é estar vestido a caráter adequadamente. Ninguém vai para um tribunal, para uma audiência só de pijama. Então nós precisamos estar vestidos a caráter. E eu quero fazer isso apresentando 4 peças dessa vestimenta, de como nós devemos estar vestidos a caráter, vestidos como cristãos. A primeira peça que eu quero apresentar, nós encontramos nos versos 12 a 14, é a graça de Cristo. A graça, queridos, é favor imerecido de Deus para aqueles que são pecadores indignos. E Paulo então aqui lembra os colossenses daquilo que a graça de Deus fez por eles. Olha o que diz o verso 12. O verso 12 nos diz então que Ele nos escolheu. No início do versículo diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus. Revestivos. E revestivos aqui, ele tem, essa palavra tem o sentido de cobrir-se, de vestir-se, de proteger-se. Então qual a ideia? Revestivos da graça de Cristo significa cobrir-se do que as Sagradas Escrituras nos ensinam e vestir-se da proteção e do amparo do Senhor. Então, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Queridos, o milagre da eleição divina não depende de alguma coisa que alguém seja ou de alguém que alguém tenha feito, porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como nós lemos lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Porque se Deus salvasse o pecador com base ou olhando para o mérito
ou por causa das obras, nenhum de nós seremos salvos. Tudo se dá não somente pela graça de Deus, com o propósito que o próprio Deus seja glorificado em nós. Mas o verso 12 também diz que Deus nos separou. E Deus separou é justamente o significado de sermos santos. É o significado da palavra santo, separado. Quem crê em Deus, quem crê em Cristo, é separado do mundo para o Senhor. Não somos de nós mesmos, irmãos. Nós pertencemos inteiramente ao Senhor. Assim como numa cerimônia de casamento, ela separa o homem e uma mulher, um para o outro, de modo exclusivo. A salvação separa o cristão exclusivamente para Cristo. E veja como seria horrível, irmãos. Você imaginou se na hora de um casamento o noivo resolvesse fugir com uma das testemunhas? Assim também é horrível ver o cristão vivendo em função do mundo e da carne, se separando de Cristo para viver segundo o mundo e segundo a carne. Já os versos 13 e 14 diz que Deus os perdoou. Lá em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, verso 13, diz que perdoando todos os nossos delitos. Então nós podemos entender que o perdão de Deus é completo e é definitivo. Ele não é condicional, como muitas vezes um preso é colocado em liberdade condicional. O que é isso? O preso que é colocado em liberdade condicional, se ele cometeu algum delito daquele pecado, ele volta para o presídio. Não é assim, não é dessa forma que Deus nos perdoa. Ele nos perdoa em definitivo, em completo. Não é também parcial. Quando existe, por exemplo, um processo de eleição, durante o dia há resultados parciais da contagem de votos, até que se chegue ao resultado final. Não, ao nosso perdão ele é completo e é definitivo. E aí eu pergunto, de que maneira o Deus que é santo perdoa pecadores culpados? Isso só é possível de acontecer pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus nos perdoou em Cristo, e não existe nenhum mérito nosso. Nós não fizemos, não podemos fazer e nem faremos nada que possa nos dar o perdão. É tão somente mérito de Cristo. Uma vez que nós fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, fomos amados e perdoados por Deus, nós como cristãos temos responsabilidade séria diante de Deus. Responsabilidade de nos revestir das virtudes da vida cristã, das vestiduras do caráter cristão. E Paulo também cita aqui no verso 12, algumas dessas responsabilidades que nós temos que ter. Primeiro, diz assim: revestimos de ternos afetos de misericórdia. A palavra ternos no grego significa entranhas, aquilo que vinha do interior, algo profundo. Então nós podemos dizer, então, revestimos de profundos afetos de misericórdia. E como cristãos, nós devemos demonstrar sentimentos profundos e sinceros de compaixão uns pelos outros. Não se trata apenas de um botão que eu ligo e desligo quando eu bem entendo. Não é isso. Mas sim de uma atitude constante do coração. E essa atitude nos torna pessoas amáveis, pessoas tratáveis, pessoas que podem se relacionar com as outras pessoas. Mas também o verso 12 diz que nós devemos nos revestir de bondade. Diz: revestimos de bondade. Nós fomos salvos por causa da bondade de Deus para
conosco por meio de Jesus Cristo. Somos salvos por causa da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Devemos então também demonstrar bondade para o nosso próximo. E o nosso próximo, ele que é o nosso semelhante, lembremos que ele é feito também à semelhança de Deus. Não somos apenas nós que somos feitos à semelhança de Deus. O nosso próximo também o é. Deus ordena lá em Efésios capítulo 4, verso 32, que sejamos benignos uns para com os outros. E ser benigno é ter um bom caráter, é ser caridoso, é ser generoso, é ser misericordioso. Então, revestivos de bondade. Também nos ensina que nós devemos nos revestir de humildade. Revestivos de humildade. O mundo pagão do tempo de Paulo, ele não admirava a humildade, mas sim o orgulho, a autoridade. Para você ter uma ideia, um jovem, quando queria entrar para o exército romano, ele não podia ser nem um pouco humilde. Ele tinha que já ter no currículo dele várias mortes. Tinha que ser uma pessoa dura, uma pessoa corajosa e lutadora, ou seja, nada de humildade, nada de bondade. Tinha que ser duro, orgulhoso. Mas nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de humildade. E ser humilde não significa se menosprezar. O ser humilde é ter opiniões corretas, sinceras a respeito de si mesmo, observando a vontade de Deus. A pessoa que é humilde, ela pensa primeiro em Jesus Cristo, depois ela pensa no próximo e por último ela pensa nela. Então, revestimos de humildade, mas também nos ensina a revestirmos de mansidão. E como eu já falei aqui muitas vezes, mansidão não é sinal de fraqueza, mas poder sob controle. Essa palavra mansidão, ela era usada para descrever calmaria do vento, esse vento que muitas vezes ameniza o calor, o remédio que curava, ou um cavalo que uma vez era selvagem e foi então amansado. São exemplos de poder. Por quê? Porque o vento, ele pode de repente transformar em um furacão, transformar em uma tempestade. Uma superdosagem de remédio pode matar alguém. E o cavalo, ainda que seja amansado, ainda que é um animal selvagem, ele pode se soltar e fugir. Mas a mansidão, ela é poder sob controle. A pessoa mansa, ela não precisa perder as estribeiras na hora da dificuldade, da situação de embate, porque ela tem o quê? Controle. Ela tem tudo sob controle. A palavra também diz revestimos de longanimidade. E essa palavra, longanimidade, ela literalmente significa longo ânimo. A pessoa irritável fala e age de modo impulsivo. A pessoa irritável não tem autocontrole. Quando o indivíduo, ao contrário, ele é longânimo, ele consegue suportar as provocações de pessoas e consegue suportar as circunstâncias que são adversas. E ele faz isso sem se vingar. Ele faz isso com mansidão. E porque ele tem o quê? Longo ânimo. E ainda que uma pessoa possa se irar contra aquilo que é impuro, contra aquilo que é injusto, porque isso vai demonstrar que essa pessoa tem um caráter santo, precisamos lembrar que é errado irar-se repentinamente com as coisas erradas por motivos errados. Precisamos ser longânimos, precisamos ter um longo ânimo. Já o verso 13 nos manda revestirmos da capacidade de suportar. O verbo suportar aqui significa literalmente sustentar, carregar. E quando nós lembramos de Deus, nós lembramos que Deus suporta os pecadores.
está ligada ao que Deus pode fazer. Deus ele pode punir o pecador da forma que ele quiser, quando ele quiser. Mas como Deus tem a capacidade de suportar, Deus ele aguarda o momento certo do julgamento e da punição. E saibam então que mansidão, longanimidade e capacidade de suportar, elas andam juntas. Uma está atrelada à outra. E ainda no verso 13, a palavra diz que nós devemos nos revestir de perdão. O que quer dizer isso, irmão? Revestir de perdão é que não basta para o cristão suportar as tristezas e as provocações sem se vingar. Também devemos perdoar aqueles que nos causam dificuldades, aqueles que muitas vezes nos causam ira, nos causam raiva, desconforto. Porque se nós não fizermos assim, irmãos, o que é que acontecerá? Sentimentos de maldade começarão a brotar nos nossos corações. E esses sentimentos de maldade nos levarão a outros pecados que podem trazer-nos consequências mais graves ainda. O perdão, ele faz parte de nós sermos semelhantes com Cristo. Porque Cristo, ele nos perdoou. Então o perdão faz parte da semelhança com Cristo. E ele abre o nosso coração para a plenitude do amor de Deus. Só pode desfrutar do amor de Deus aquele que sabe perdoar. No momento que nós temos alguma queixa contra alguém, nós devemos perdoar essa pessoa em nosso coração. E existe um perdão que no nosso meio às vezes é difícil por causa dos relacionamentos, é o perdão familiar, o perdão no meio da nossa família. Nós devemos procurar perdoar aquele que nos ofendeu e ajudá-lo em amor, como nos ensina lá, como nos ensina Mateus capítulo 18, do versos 15 ao 35, que fala como é que nós devemos proceder quando o irmão peca contra nós, ou quando nós sabemos que o irmão está em pecado, quando o irmão é culpado de alguma coisa ali, ensina como é que nós devemos perdoar. E aí, lembrando, diz que nós devemos chegar no irmão, devemos conversar com ele. Se nós ganharmos ele, glória a Deus. Se não, se o irmão resistiu, então você chama outra pessoa e exorta o irmão. Se o irmão resistir, então você leva o pastor da igreja e a igreja vai resolver como cuidar do irmão. É assim que nós devemos perdoar. E no verso 14, diz que nós devemos revestir-nos de amor. E essa é a mais importante das qualidades cristãs. O revestir-nos em amor. O amor, ele age, ele é como se fosse um cinto que amarra todas as outras qualidades e virtudes. Mantém unida as outras qualidades ou virtudes. Porque quando o amor governa a nossa vida, ela une todas as virtudes espirituais, de modo então a haver beleza, a haver harmonia, demonstrando assim a maturidade espiritual da igreja, do irmão. Essa harmonia e essa maturidade, quando existe no meio da igreja, no meio da família do Senhor, elas promovem o equilíbrio e promovem o crescimento da igreja. Então essa é a primeira peça do vestir a caráter, a graça. A segunda peça é a paz de Cristo, nós vemos lá no verso 15. Deste versículo aqui, Paulo passa, ele começa, ele estava falando aqui do caráter do cristão, e agora ele passa a falar da postura do cristão. Agora não mais as qualidades, mas como usar essas qualidades. E de que maneira o cristão pode saber se está fazendo a vontade de Deus? Uma indicação é a paz de Cristo no coração e na igreja. Porque quando o cristão perde a sua paz interior, sabe de que de algum modo desobedeceu a Deus. A paz de Deus, irmãos, ele é o árbitro do coração do cristão e da igreja. Quem obedece à vontade de Deus tem paz interior.
mas quando sai, quando ele se afasta da vontade de Deus, mesmo que de forma involuntária, ele perde a sua paz. Lá no tempo da Grécia, no tempo aqui que nós estamos tratando aqui, os jogos gregos, eles tinham árbitros que rejeitavam competidores que eram desqualificados e também desqualificavam aqueles que desrespeitavam as regras. Da mesma forma, quando nós temos paz com Deus, nós rejeitamos aquilo e aqueles que desrespeitam e zombam do Senhor. E há um outro elemento envolvido, é que se nós tivermos paz no coração, nós também estaremos em paz com a igreja do Senhor. Somos chamados, nós somos convocados como igreja a construir o quê? Um só corpo. E nossa relação com os membros da congregação deve ser o quê? De harmonia e de paz. Se estivermos fora da vontade de Deus, certamente nós traremos confusão e divisão para a igreja do Senhor. Lembram de Jonas? Quando Jonas estava ali deitado no porão do navio, quando Deus mandou ele para Nínive, e ele tomou o caminho contrário, e ele entrou no navio e foi se deitar no porão do navio. O que é que Jonas estava pensando ali? Que estava tudo bem. Jonas pensou que estava em paz. Mas o que é que aconteceu? O que é que a Bíblia diz? Que o pecado de Jonas provocou uma tempestade, e essa tempestade atingiu outras pessoas. Quando um cristão perde a paz de Deus e começa a tomar caminhos fora da vontade do Senhor, a voltar-se para as coisas do mundo e da carne, a fim de compensar a paz interior, ele tenta fugir, ele tenta escapar, mas não consegue fugir de si mesmo. Nós não conseguimos fugir disso. Somente quando este cristão que está em desobediência confessa o seu pecado, aceita o perdão de Deus e faz a vontade de Deus, é que então ele pode experimentar a paz de Deus no seu coração. É impossível, irmãos, e eu estou dizendo que é impossível ver um cristão que está fora da vontade de Deus louvar sinceramente a Deus. Quando Davi encobriu os seus pecados, ele perdeu a capacidade de louvar a Deus. Mas quando Davi confessou os seus pecados, ele voltou a entoar cânticos de louvor ao Senhor. É impossível ver um cristão que está fora da vontade de Deus louvar sinceramente ao Senhor. A terceira peça desse vestuário cristão é a palavra de Cristo. Os falsos mestres chegaram a Colossos com tradições, com filosofias, com preceitos religiosos. E eles tentaram fazer um relacionamento destas coisas com a palavra de Deus, com os ensinamentos. Mas não havia como. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai engrandecer Deus. A palavra de Deus, ela engrandece Jesus Cristo. Não foi a palavra dos falsos mestres que trouxe a salvação dos colossenses, mas foi a palavra da verdade do Evangelho. E esta mesma palavra, esta mesma verdade, esta verdade do Evangelho, ele nos alcançou e também nos salvou. Quando nós permitimos que a palavra de Deus habite ricamente em nós, ela transformará a nossa vida. Transformará o nosso coração. O verbo habitar significa sentir-se em casa. E a palavra de Deus se sentirá em casa no coração daquele que experimenta a graça e a paz de Cristo. Descobriremos então que a palavra de Deus ela é repleta de tesouros que enriquecem a nossa vida. Como no tempo de Paulo, as igrejas de hoje correm perigo de desprezar a palavra de Deus. Queridos, há uma necessidade gritante
do ensino da Bíblia nas classes de EBD e nos púlpitos, pois muitas vezes está havendo um interesse muito maior em filmes, em shows, em outras formas de entretenimento, mais do que da palavra de Deus. Muitas pessoas salvas não podem dizer que a palavra de Deus habita ricamente em seu coração, pois não dedicam tempo para leitura, estudo e memorização. Isso é sério, irmão, nós vimos isso. Muitas pessoas salvas não podem dizer que a palavra de Deus habita ricamente em seu coração, porque não tem se dedicado à leitura, ao estudo e a aprender da palavra de Deus. Talvez essa necessidade bíblica, irmãos, que existe nas igrejas, talvez seja causa muitas vezes de quantos louvores, quantas músicas recentes que fogem da verdade bíblica. Se você vai avaliar a letra, não tem nada de bíblico. E da mesma forma como o pastor, quando prega uma mentira, ele comete um pecado, aquele também que faz uma música, um cantor, ele também comete um pecado quando ele canta mentira. Quando ao invés de ele exaltar Deus, Cristo e o Espírito Santo, ele exalta o homem, ele está pecando também, porque os cânticos, os louvores que nós entoamos, não deve ser uma demonstração de talento pessoal, não é para minha glória, mas deve revelar a graça de Deus, deve revelar a graça de Deus no nosso coração. Esse é o objetivo do louvor, esse é o objetivo quando nós cantamos hinos ao Senhor, como Davi fez. A quarta peça, então, dessa vestir a caráter, é o nome de Cristo, no verso 17. E é interessante que na sociedade nossa hoje, moderna, nós não damos muita importância aos nomes. Quer ver uma coisa? Pense aí quantas pessoas você conhece e não sabe o nome delas. Passa na rua, oi, mas você não sabe o nome da pessoa. E com relação a nós que somos crentes, então é tudo irmão, né? Oi irmão, mas você não sabe a vez do irmão. Lá no mundo antigo, nome era o nome de uma pessoa, era considerado algo de muita importância. Como também, não precisa ser muito antigo não, acho que nos tempos dos nossos avós, os nomes das famílias eram muito importantes também, né? E sabe que como cristãos, irmãos, nós levamos o nome de Cristo. O nome de Cristo representa a nossa identificação. O nome de Cristo representa que nós pertencemos a Jesus Cristo. Se nós não dizemos cristãos, nós estamos dizendo que nós pertencemos a Jesus Cristo. Isso é muito importante. Isso é de alta importância. É mais importante do que o meu nome Menezes, que é da minha família. É muito mais importante. Tudo que nós dizemos, irmãos, tudo que nós fazemos, deve estar associado ao nome de Jesus Cristo. Nós devemos glorificar o seu nome com palavras e com obras. Qualquer coisa que nessa vida que possa não ser associada ao nome de Jesus é pecado. Tudo que nós falamos ou fazemos que não está associado ao nome de Jesus, sendo nós cristãos, isso é pecado. Deve-se dizer e fazer tudo sobre a autoridade e para a honra do nome de Cristo. Porque, irmãos, levar o nome de Cristo é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade para nós. Tudo que se faz em nome de Cristo deve ser acompanhado de ações de graça. Tudo que se faz em nome de Cristo deve ser acompanhado de ações de graça. Concluindo, queridos,
quando nós revemos estas 4 peças dessas vestes santas, que são as motivações para uma vida piedosa, o que é que chama a atenção de nós é a centralidade em Jesus Cristo. O que é que nós vimos hoje? Que nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. Que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Que a palavra de Cristo deve habitar em nós ricamente. E que o nome de Cristo deve ser a nossa identificação e aquilo que nos dá autoridade. Porque o verso 11 diz que Cristo é tudo em todos. Na união com Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, existe tudo o que nós precisamos para uma vida de santidade. Na união em Cristo, na união com Cristo, não é o viver de acordo com o que eu acho ou do que eu penso, mas é na união com Cristo, por meio do Espírito Santo, habita em nós. Existe em nós tudo que nós precisamos para uma vida de santidade. Todos os meios que nós precisamos estão em Cristo, estão à nossa disposição. O que nós temos que perceber é quais são as motivações. Quais são as motivações que nós devemos ter? E essas motivações devem ser motivações espirituais. Quem experimenta a graça de Cristo deseja viver para Ele. E uma vez que nós somos enriquecidos com a palavra de Cristo e tornados nobres com o nome de Cristo, queremos honrá-lo e glorificá-lo. As perguntas são, irmãos, que outra motivação maior podemos desejar? Que outras motivações precisamos ter? Se nós fomos perdoados porque Cristo nos perdoou, se a paz de Cristo é o hábito em nosso coração, se a palavra de Cristo ela deve habitar em nós ricamente, se o nome de Cristo nos identifica e nos dá honra, que motivação nós queremos mais para nos vestir com vestes santas, nos vestirmos a caráter, nos vestirmos como cristãos? Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos amou e nos deu seu Filho como Salvador. O que nós precisamos mais? Qual motivação nós precisamos? Que outras motivações nós precisamos? Que o Senhor nos abençoe e que seja Ele todos os meios, porque estão nele, todos os meios que nós precisamos para viver uma vida de santidade.